Posso começar? Pode sim. Então, boa tarde, gente. Eu, a Cíntia, o Alexandre e o Pedro, a gente vai fazer o último capítulo do livro. A gente vai falar sobre lexicologia descritiva. A gente colocou os tópicos que a gente vai falar, introdução, então vai ser ampliando o aspecto da lexicografia, desculpa, o que é um dicionário, estrutura dos dicionários, descrições das características lexicais e rumo a uma lexicologia das redes lexicais. Bom, fez uma introdução da lexicologia, então esse capítulo tem como objetivo estabelecer uma conexão entre a lexicologia teórica e a problemática da modelização do conhecimento lexical, a lexicologia descritiva. A lexicologia é um ramo da linguística que tem por objetivo o estudo científico de uma grande quantidade de palavras de um determinado idioma, que é o léxico, sob diversos aspectos. Ampliando o aspecto da lexicografia. Então, tradicionalmente, ele é apresentado como a atividade de redação dos dicionários, porém, estão pouco adaptados à modelização do léxico, portanto, deveria visar outras áreas além dessa. E fala que a lexicografia é a atividade ou área de estudo que visa a elaboração de representações, modelos léxicos. E o lexicógrafo é toda pessoa envolvida na atividade de modelização dos léxicos, e não apenas sob dicionário. Tem essa coisa assim que e lexicografia não é só redação de dicionário. Bom, aí a atividade da lexicografia. A atividade lexicográfica requer o trabalho de análise, processamento e estocagem de dados linguísticos. Também é dito que a lexicografia ela é diferente da metalexicografia, que a metalexicografia é o estudo teórico dos dicionários e a lexicografia é o ato de fazer os dicionários, dessa coisa da análise, do processamento e estocagem de dados. Isso é importante, gente, que a Cíntia falou, vale destacar aqui, né? Dizendo que a lexicologia e a lexicografia são duas coisas diferentes. Então, a lexicologia, que é o nome do livro, né? Lexicologia, ela está falando da. Vou fechar aqui o som do Pedro, que está fazendo barulhinho. Depois você abre, Pedro, quando você for falar. Então, a lexicologia, ela é o estudo do léxico. Então, é como se a lexicografia fosse a habilidade de fazer a produção tangível. Tipo, quando a gente pega um dicionário na mão, ele é o resultado de um estudo feito na lexicologia. Então, as pessoas estudaram, né, os pesquisadores estudam como o léxico se comporta, escolhem, e aí esse cara, essa mulher, né, essa pessoa que é o estudioso, que é o lexicógrafo, que é o profissional, ele pega o resultado do estudo que ele fez na disciplina de lexicologia e transforma para a gente isso num material tangível, num material concreto, que muitas vezes é o dicionário, mas pode ser em outro formato. Aí está dizendo que o lexicógrafo, ele faz mais coisas do que só um dicionário, porque ele estuda como a língua, né? Como a língua se comporta. Então, botei aqui no bate-papo lá, a lexicologia e a lexicografia são duas coisas diferentes. Uma é o estudo e a outra é a produção, é o resultado do estudo, né? E o lexicógrafo, então não existe um lexicólogo. A gente sempre chama de lexicógrafo, que é esse profissional que faz o dicionário, que vai usar os resultados do que foi estudado, né? Agora, ele ainda foi além, né? No livro, o Alan Polguer, ele chamou, falando, a lexicografia é diferente da metalexicografia, né? Então, vamos ver o que é um dicionário. Cíntia, pode continuar. Ok, agora é a minha parte. Muito boa tarde a todos. Então, vou falar sobre primeiramente o que é um dicionário. Um dicionário, como é definido aqui, é basicamente um modelo de lexo de uma determinada língua que oferece uma descrição de cada palavra, ou como ele usou o termo lexia, dessa língua específica. Eles vão fornecer
determinados dados a respeito de cada lexia que vão variar de acordo com os dicionários que você está lendo, especificamente. Agora, sobre a questão da infalibilidade dos dicionários, que é uma questão que o Alan Paul Getty traz no livro dele, que é a questão de que existe essa crença de que se você tem um dicionário, você automaticamente tem, tipo, todo a bagagem, todos os dados a respeito das palavras e do significado de cada uma das palavras de determinada língua. Ele vai dizer que não é bem assim, que inclusive ele vai parafrasear esse outro sujeito aqui, Herman Melville, que a frase dele seria algo do tipo: como os dicionários são obras de autoria humana, eles são imperfeitos, porque, né, nada que é de autoria humana é perfeito. Que novidade. Mas enfim, ele vai basicamente dizer que por causa que os dicionários não são feitos por seres humanos, eles não vão conter todas as informações a respeito de todas as palavras, todos os significados às vezes corretos, vão ter erros, etc. E aí o Alan, ele vai descrever que ele tem como objetivo desmistificar essa ideia de infalibilidade de dicionários, não com o intuito de negar a importância dos dicionários como uma ferramenta linguística, não é isso. Ele só vai, ele tem o propósito, na verdade, de ampliar o entendimento dos leitores e aproximar o entendimento correto do que é um dicionário dos leitores, em geral. Pode ir para o próximo. Agora vamos para os tipos de dicionário que ele vai descrever. Ele vai descrever especificamente 2 tipos, que vão ser o dicionário de grande público e os dicionários teóricos. Os dicionários para o grande público, eles são os dicionários que você normalmente que vão estar normalmente à venda, que você pode comprar e ler, etc., que vai ser da sua posse. Inclusive, uma coisa que ele diz é que, normalmente, quando você fala dicionário, vai estar se referindo especificamente a dicionários para o grande público. E ele fala que isso é um exemplo, de certa forma, é um exemplo de lexicologia aplicada. Também vai descrever os dicionários teóricos, que eles são concebidos como ferramentas para o estudo do léxico das palavras e que são dicionários que normalmente eles vão necessitar de já uma bagagem, um domínio a respeito do assunto que ele vai estar descrevendo dados a respeito para você conseguir ler. Então, é um dicionário que já pressupõe um certo domínio a respeito da área que ele é feito. E eles também, muitas vezes, são usados como, digamos, um modelo experimental para se identificar coisas para melhorar a respeito do dicionário de grande público. Nós temos um exemplo de dicionário teórico aqui, o English Speech Active Verbs, a Semantic Dictionary by Anna Wiersbica, de 1987. Pode ser o próximo? Tá. Com relação ao dicionário de grande público, o Alan vai descrever 2 características principais que vão separar eles das demais obras. Uma delas é que, por eles serem, digamos, ter um dicionário é, de certa forma, ter uma representação concreta da língua, um arcabouço de dados a respeito dessa língua, ele vai falar que o quanto que os dicionários, de certa forma, vão ter uma importância social, cultural e política muito forte, porque isso até é uma coisa que a gente estuda direto no curso de bacharelado de tradução, que é o quanto que a língua é política, no geral, do quanto que a língua carrega questões culturais, políticas da sociedade que fala ela. E aí, por consequência disso, quem normalmente vai fazer os dicionários vai ter um certo cuidado a respeito de que língua, digamos, esse dicionário vai representar. Como, por exemplo, tem aqui um exemplo, que é o Macquarie Dictionary, que é um dicionário que se restringe ao inglês australiano,
E por causa disso, ele ele também é basicamente um registro da cultura australiana por si só. Para o próximo. E a segunda característica principal que o Alan vai apresentar a respeito do dicionário é que pelo fato de a respeito da sua ampla difusão, que pelo fato de que são ferramentas linguísticas destinadas para todo mundo, ou seja, são feitos para que todo mundo possa ler, etc. Ele vai falar do quanto que a gente não lê dicionários da mesma forma que a gente leria livros normais, assim. Tipo, você normalmente não vai ver ninguém assim que vai sentar um dia e falar, nossa, vou ler um dicionário inteiro assim de cabo a rabo. Não, normalmente o uso normal que você vai ter de um dicionário é uma ferramenta de pesquisa. Você vai ver, ler o dicionário em busca de algum termo específico que você está em dúvida com relação à ortografia ou em relação ao seu significado para procurar no para procurar especificamente o que você está em dúvida em relação a esse termo. E ele vai falar do quanto que isso até se expressa na cultura, como por exemplo, quando, sei lá, alguém fala alguma coisa e muitas vezes as pessoas não entendem, e aí a pessoa que falou isso não tá com paciência de explicar, só vai falar, procura no dicionário, vai. Procura lá, etc. Aqui agora pro próximo. Tá. Agora, em relação aos tipos de dicionário para o grande público. Ele vai descrever 3 tipos principais de dicionário que são feitos para o grande público. O primeiro é o dicionário de língua, ou monolingue, onde nele as palavras são descritas num ponto de vista de suas características linguísticas, com pronúncia, sentido e parte do discurso. Ou seja, vai ser dicionários que eles vão normalmente dar descrições a respeito dessas características mais linguísticas a respeito das palavras. Ele também vai falar que dos dicionários enciclopédicos, que ele vai ser um meio termo entre uma enciclopédia e um dicionário de língua, que ele vai incluir nomes próprios, que é uma coisa que dicionários de monolíngues geralmente não possuem, como nomes de países, etc. Ele também vai descrever certas informações não linguísticas a respeito de certas palavras. Também existem dicionários de língua também existem dicionários inteiros de língua que vão se focalizar em características específicas lexicais, ou seja, vão pegar certas características linguísticas das lexias e vão focar nelas, como sinônimos, colocações, etc. Depois nós temos os dicionários bilíngues. Eles vão ser basicamente dicionários que vão apresentar descrições de lexia, porém com foco em mostrar traduções até. Vão apresentar a lexia na língua fonte e apresentar a tradução dessa lexia em uma outra língua. Aí isso acontece de 2 formas, que é apresentar a tradução do dicionário bilíngue apresenta uma palavra que é equivalente à da língua original para a língua alvo, ou em casos de palavras que não têm uma tradução direta e equivalente, que não tem um equivalente na língua alvo, ele vai então descrever do que se trata aquela palavra, o que aquele termo ou palavra específica está se referindo na língua alvo. Então, por exemplo, pão em francês é pain, isso num dicionário bilíngue, mas aí você tem feijoada, que não eu não falo francês, mas, né, pelo que eu vi, não tem um termo que equivale à feijoada. Então ele dá toda essa descrição, eu não vou conseguir ler, mas eu suponho que está descrevendo uma feijoada aí, basicamente. Agora, o terceiro dicionário, que é os dicionários pedagógicos. Eles são dicionários que são mais voltados para um público mais jovem e que estão ativamente
tentando aprender uma língua. Eles são dicionários um pouco mais ricos em questão da quantidade de vocábulos e lexias que eles apresentam, e eles também podem apresentar ilustrações a respeito das lexias que estão descrevendo. Eles apresentam mais ilustrações das lexias que estão descrevendo, mais do que um dicionário de língua. Também, alguns dicionários pedagógicos, eles apresentam estruturas diferentes com relação que às vezes até não estão em ordem alfabética para meio que oferecer certo propósito, como por exemplo, tem o dicionário do Francis Whale, não sei se eu falei certo, e tem o Longman Language Activator. E é interessante que ele fala que esse dicionário, o dicionário Longman, ele tem uma estrutura que ele descreve como feita para o processo de tentar entender o significado daquela lexia seja algo mais ativo para o leitor, digamos assim. Agora o próximo. Tá. Aí ele também, por último, ele vai descrever 2 tipos principais na qual ele vai enquadrar todos esses 3 tipos de dicionário. São dicionários de decodificação, que ele vai descrever que são, na maioria das vezes, dicionários pedagógicos. Eles são utilizados normalmente para verificar a ortografia de um certo termo na hora de aplicá-lo na escrita. Tá. E os dicionários de decodificação, que são os outros dicionários, tanto os monolíngues quanto os bilíngues, que eles vão auxiliar na questão da interpretação das lexias, etc. Eles vão se focar mais na questão do que aquelas lexias vão significar para... Enfim, eles vão servir mais para o propósito de ajudar o leitor que não tem um entendimento de um certo termo desconhecido a ter esse entendimento. Ou seja, o de decodificação, ele é mais para ter certeza com relação a como aplicar uma certa palavra no sistema linguístico específico de uma língua. De decodificação é mais para você entender o significado de uma certa palavra, de um certo termo naquela língua. E agora chega a minha parte, onde vamos explicar a estrutura a sua? Falei a minha parte. Nossa, agora. Desculpa, Cíntia. Eu também depois, viu? Muito bom. Pedro falou muito bem. Pedro, obrigado, hein? Foi bem legal a sua explicação. Agora é você, Cíntia? Alexandre quer explicar ele? Tá. A gente vai falar sobre a estrutura desses dicionários agora. Então, os dicionários de línguas correntes possuem uma organização interna particular que comportam 3 níveis de estruturação. A primeira é a macroestrutura. A macroestrutura de um dicionário é só sua estrutura geral. Por exemplo, eu vou até mudar o slide um pouquinho melhor, mas, por exemplo, a ordem alfabética. E essa variante flexional de base seria a forma canônica para nomear um vocábulo. Está flexionada no discurso. Então, vocábulo é cada concretização formal assumida por uma palavra em razão de seus empregos em um discurso. Calma que eu vou ter exemplo para ajudar um pouquinho a entender o que é. Então, por exemplo, aqui, a cada tradição lexicográfica desenvolveu sua própria estrutura. Então, nos dicionários do português, os verbos costumam estar no infinitivo e os substantivos no singular. E outro exemplo que ele dá no livro é que os dicionários do latim costumam vir na primeira pessoa do singular. Então, amo e amar. Também tem um exemplo do chinês, que fala, eu não entendo muito, eu teria que pegar talvez um dicionário de chinês para conseguir ter uma visualização melhor, mas aqui ele fala que tem uma keyword, e naquela tem as ramificações para entender seriam os ideogramas, né? Um pouco parecido com o japonês, eu não tenho muito conhecimento, mas é mais ou menos isso. Cada um tem a sua própria tradição lexicográfica.
E assim, nesse slide eu tentei colocar a ideia das terminologias que ele descreve. Porque assim, tem uma... Como é que eu explico, gente? Uma ideia já de alguns uns conceitos que cada um usa. Então, tem a terminologia tradicional, a terminologia com proposta por nós, porque assim, como é que eu explico? Essa parte é bem difícil, é um pouquinho complexa. Porque esse artigo dicionário é um bloco de texto que descreve o vocábulo. Aí ele pega o vocábulo e a lexia e ele tenta explicar. Porque ele fala que com a terminologia tradicional, chamar a lexia de subartigo se subentende que é apenas uma subparte do vocábulo. E também na parte de superartigo para o vocábulo, ele não gosta da ideia porque não há superioridade. Ele acaba mais descrevendo essa parte, mas para explicar qual é a terminologia que ele vai usar. Mas para frente vai dar para ver um pouquinho melhor isso, então ele acaba adotando o artigo de vocábulo e artigo de lexia. Então, Cíntia, é que parece que é complicado, mas é como se ele estivesse explicando só a escolha que ele faz no livro. Sim, sim. Né? Então, assim, o que ele está querendo dizer é que para ele nomear essa palavra lexia e dizer como ela apresenta no dicionário, ele precisava escolher um jeito de diferenciar, tipo, uma palavra ou uma entrada, um verbete, que ele não quis usar essas palavras, sabe? Ele não quis usar a palavra, ele não quis usar a entrada, nem quis usar verbete. Então, ele está dizendo o quê? Olha, o dicionário, quando eu estiver falando lá, ó, qual a terminologia que eu vou nomear as coisas que eu estou, né, as unidades, os conceitos que eu estou colocando na estrutura de um dicionário. Aí ele já fala que assim, ele já usa essa palavra lexia para se referir às palavras, né? Aí ele está dizendo que lexia não é palavra, a lexia é a unidade de estruturação do léxico. Sua descrição é, portanto, uma unidade de descrição do léxico. Então, ele chama palavra como unidade de descrição. Aí, não satisfeito com isso, tipo, essa unidade que ele está descrevendo, ele pode chamar de vocábulo ou pode chamar de lexia. Aí, essa terminologia tradicional é que normalmente é chamada de artigo e de superartigo. É como se ele estivesse classificando esse tipo de vocábulo de lexia. Então, mas tem que lembrar que terminologia é porque ele está dando um conceito diferente para essas palavras. Ele está colocando, sabe, tipo uma bandeirinha, está colocando um selo, está colocando tipo um adesivo nessas palavras para ela carregar mais significado do que as palavras comuns. Por isso é que ele chama de artigo de lexia, ou artigo do vocábulo, ou superartigo, mas nada mais é do que a entrada da palavra no dicionário, quer dizer, é um verbete. Mas é que pode ter uma combinação, tipo, para eu chamar de palavra, a gente tem a sensação de que palavra é só aquela junção das letras, formando sílabas, e depois forma uma palavra. Como se eu falasse, sei lá, pé de moleque, ou máquina de lavar, tipo, aí, como é que eu vou chamar isso? Se são 3 palavras juntas, tipo de trunk, de sintagma, de locução, aí ele diz, não, eu vou chamar de lexia, porque eu vou chamar isso de unidade. É isso que ele quer dizer, né? Quando ele coloca lá terminologia para descrever a macroestrutura e suas problemáticas, é difícil dizer que cada entrada, cada verbete vai estar de um jeito, e vai ter um nome. Como é que eu vou diferenciar um do outro, se eu chamar tudo de vocábulo? Aí não dá, por isso é que ele dá esse nome diferente, lá, vocábulo e lexia, ou então artigo subartigo. É bom, né? Porque ele está falando do trabalho dele, né? Então ele quer deixar bem claro o que ele está dizendo. E aí parece que não fica tão claro, né? Sim, sim, ele quer deixar bem do jeito que ele quer deixar lá no livro dele, né? Ele criou lá o que ele acha melhor, né? Isso. Continua, Cíntia, vai. E depois a gente vai falar aqui de algumas noções apoiadas nessa terminologia. Então, o vocábulo descrito em um artigo de vocábulo é a palavra vedete ou entrada. A lexia, descrita em um artigo de lexia, é a lexia vedete, e toda palavra vedete de dicionário é chamada de nomenclatura dicionário. Esse artigo de dicionário seria o que descreve esse verbete. Talvez fique um pouquinho mais claro. E também toda palavra vedete de um dicionário é chamada de nomenclatura do dicionário.
Aí aqui vai ter uma coisinha explicando. Que, assim, Cíntia, fica parecendo que é muito óbvio que a gente já sabe como é que um dicionário é formado. Tipo, a gente sabe que, sei lá, se eu fosse olhar o verbo andando, no dicionário não ia ter andando. No dicionário vai ter o nome do verbo, que é andar. Só que quando a gente fala, eu disse agora, ó, é o nome do verbo, ele está dizendo, mas eu não posso botar assim. Eu tenho que achar um nome para isso. Aí ele chama de entrada, de verbete, terminologia vedete, lá ele dá o nome de lexia vedete, para dizer, ó, o que eu vou colocar lá é uma palavra, mas tá vendo? Ele chama vocábulo é igual a palavra vedete, que é igual a entrada. Então, a entrada convencionou-se que ela ia ser de duas formas. Você vê ele colocando o substantivo, vai ficar sempre no singular, e os verbos vão ficar no infinitivo. Mas em línguas diferentes que não tenha essas classificações, a gente pode achar de outro jeito. Mas tá vendo? Ele quer dar esse nome para a gente poder entender o que está. Como é porque parece óbvio, tipo, a gente já sabe, todo dicionário é assim. Então, mas todo dicionário é como? Aí ele está explicando como eles são, né? Porque o livro sobre como fazer um dicionário, né? Às vezes explicar o óbvio até confunde a gente, né? Para explicar o óbvio, exatamente. Fazer ciência é isso, é explicar o óbvio, sempre. Então, e agora ela também fala sobre a evolução da lexicografia por meio da tecnologia. Então, dicionários eletrônicos com sua rica rede de dados e maneiras diversas de pesquisa, e integração de mais de um tipo de dicionário e software. E então, por exemplo, hoje em dia a gente consegue achar em um dicionário online, que nem coloquei no quadrinho, dicionário de língua padrão, com sinônimo, com antônimo, com corretor ortográfico, manual linguístico, onomatopeia e muito mais. Então, é uma coisa que uma linka a outra e é um pouquinho mais rico em dado do que o de papel. É isso que ele quis dizer, assim, com essa evolução que está acontecendo com você colocar um software junto com o dicionário e criar um site e fazer tudo isso. E aí agora a gente vai entrar na microestrutura. Então, a fim de exemplificar as noções de artigo, de vocábulo, lexia, e introduzir a microestrutura, a gente vai pegar a palavra catástrofe. Então, catástrofe é um substantivo feminino. O etim dele vem do latim catástrofa, do grego catástrofe, que é transtorno. E aí eu coloquei que etim é informação etimológica, isso é proveniência linguística, raízes e possíveis influências de outras línguas. Então, identificando a palavra vedete, o vocábulo eu coloquei, vou ter um exemplo depois, né? Eu vou colocar em azul, identificando a palavra vedete, vocábulo, um bloco contendo o etim, vai estar em amarelo, e o artigo das lexias do vocábulo, também chamado de acepções, é a descrição escolhida pelo dicionário para explicar o vocábulo em questão. Então, eu espero que seja bom para ler. Então, eu coloquei que, seguindo lá, de novo, botando, a palavra vedete, ela é catástrofe. O etim é toda essa parte em amarelo que eu coloquei do latim, do catástrofe, do grego catástrofe. E o que eu coloquei desses dois pontinhos rosa é todo o artigo desse vocábulo. Então, é toda informação que se dá sobre esse vocábulo, essa lexia. Aqui embaixo também a mesma coisa, catástrofe, e aqui o bloquinho, aqui nesse dicionário. Aqui eu também coloquei algumas outras partes que aparecem, mas para não dizer que eu não coloquei do livro, que também são outros exemplos de como aparece a palavra em outros tipos de dicionário e afins. Portanto, a microestrutura é o padrão de organização interna dos artigos de vocábulo do dicionário. Se caracteriza pela maneira de apresentar a estrutura polissêmica e, para cada acepção, pelo ordenamento e pela formatação tipográfica das informações sobre a lexia vedete, eventual datação, marca de uso, definições, exemplos lexicográficos, etc. Então, realmente é tudo que vem nesse bloquinho de texto depois da palavra vedete. Então, a gente começa pela macroestrutura, que é realmente entender essa palavra, e agora com a microestrutura a gente entende mais o bloco, a explicação, as referências, e a marca de uso, e definição e etc. E agora a gente vai entrar na última, que é a médioestrutura. Então, eu coloquei aqui, né?
A microestrutura do dicionário está saturada de referências cruzadas, partindo do artigo de uma determinada lexia e levando conceitualmente a outros artigos de vocábulos ou de lexias. E para explicar isso, tem os dois apontadores, os apontadores explicitamente assinalados e os implícitos. Os assinalados, essa coisa de você usar setinhas, levando a um outro vocábulo, outra palavra que foi mencionada anteriormente, que tem essa ligação. A mediestrutura é como se fosse uma rede, uma seta que vai ligando as coisas. Você pode ver no dicionário, às vezes, olhe na página tal, na referência tal, que vai estar lá aquela palavra. Então, é uma coisa assim que é como se fosse umas abreviaturas, uns sinais para você saber navegar dentro do dicionário. E tem os implícitos também. Ele é mais simples mesmo, é mais essa ideia de você entender como é que funciona essa rede de dados, como é que ela se conecta. Então, até que eu coloquei aqui, né? Essa estrutura de dicionários perpendicular à sua organização textual, macro e microestrutura. Microestruturas foi denominada de média estrutura. A média estrutura é o sistema de referências cruzadas, dispositivo lexicográfico usado para estabelecer relações entre diferentes componentes de um dicionário, interconectando os elementos do conhecimento representado em diferentes setores do dicionário em vários níveis de descrição lexicográfica para formar uma rede. E agora a gente vai para ler. Agora vocês vão para mim. Então, eu vou descrever as características lexicais do dicionário, que são essas três aqui, as palavras-chave. Sentido, que é o que você quer dizer. A conexão, que em que contexto você pode usar. E a propriedade, que é os efeitos especiais. Seguinte, próximo slide, por favor. Vamos indo por partes aqui, com o sentido, o que você quer dizer. É a parte crucial de toda palavra. Toda palavra precisa ter sentido, porque senão não conta como uma palavra. E é baseada na definição lexicográfica. Então, o contexto pode mudar conforme o tempo. O exemplo que eu usei foi o tirano chega. Tirano, na época do Império Romano, só queria dizer que alguém que não conseguiu poder legitimamente. Só recentemente que começou a ter essa conotação negativa de alguém que, sabe, abusa do poder dele. Próximo slide. Conexão, que é onde você coloca o negócio do texto, que você usa para contextualizar a frase e para adjetivar certas palavras. Então, enquanto adjetivo só é importante, não é algo exatamente necessário. O exemplo que eu usei foi ele que roubou a minha bola vermelha. A bola vermelha aí pode ser o conector, mas se fosse para ser um conector que é para contextualizar, de todas as pessoas aqui, este é o criminoso, seria o conector. E conecta todas as pessoas aí com um contexto. Próximo slide. E a propriedade, que são os efeitos especiais, que é algo que você, primeiramente, você usa de forma adjetiva para dar uma propriedade única. O exemplo que eu usei aqui foi: cadê o meu taco de rugby? Que rugby é um esporte, eu não posso ter, por exemplo, um taco de rugby e um taco de beisebol. Mas eu não posso ter coisas tipo meu telefone de rugby, meu telefone de beisebol. E próximo slide, por favor. Isso aqui é a minha parte também, né? Só para ter certeza de não fazer o mesmo erro. Sim, Ale. Que bom, obrigado. Só para ter certeza. Tá certo. Aqui a gente fala da lexicologia e do léxico. A lexicologia é o estudo das palavras. Então, tudo isso aí que eu acabei de usar como exemplo do dicionário é tipo a palavra já que teve o estudo léxico aplicado e o léxico em si. Os conjuntos de palavras que pertencem a uma língua. Então, por exemplo, enquanto a gente pode ter uma coisa tipo fazenda aqui, sítio aqui, outros países não vão ter uma palavra equivalente. Do mesmo jeito que a gente vai ter uma palavra equivalente a deles. Próximo.
E isso chega à lexicologia mental e como isso afeta o vocábulo. Que a mental é algo que baseia em efeito cultural, tipo eventos com grupos pequenos, grupos grandes. É você afetando a sua própria língua tanto quanto seus arredores te afetam. Como uma piada interna, uma in-joke, por exemplo. Então isso ajuda muito com os dicionários como algo cultural também, porque se aplicar a lexicologia mental para dicionários, você pode ter um exemplo mais claro da evolução da palavra. Tipo, por exemplo, depois desse dia aqui, essa palavra começou a ter uma conotação mais negativa por causa dessa coisa. Seria algo muito complexo para dicionário em si, mas também seria algo muito interessante para a lexicologia. Próximo. E é E isso. é isso, gente. Espero que não tenha ficado tão confusa de ter conseguido explicar bem o capítulo. É um pouquinho confuso em algumas partes, mas é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Ficou muito legal. Obrigada, Pedro, Cíntia, Alexandre, pela excelente apresentação. Acho que fechou com chave de ouro o nosso seminário. Ficou muito legal. Então, vocês explicaram bem direitinho, dá para a gente entrar e conhecer a macroestrutura e a microestrutura de um dicionário e ver como é que o Alain Polguet terminou o livro dele, mostrando para a gente o que pode ter dentro de um dicionário, né? E a gente pensando que, né, botou a palavra definição, era só isso, a gente viu que foi muito mais. Espero que vocês tenham curtido e que tenha sido fácil, né, acompanhar os estudos do Alain Polguet com esses nossos seminários. Tenho certeza que para quem apresentou 2 ou 3 vezes já esse texto, né, já lendo esse capítulo, ficou pelo menos mais claro. A gente parece, a princípio, né, gente, uma leitura muito complexa, mas depois que a gente conversa e discute, sempre tem mais esclarecimento. Então, obrigado a vocês. No começo desse seminário, eu falei sobre o questionário, né, eu achei ele aqui, nos meus... perguntando se você quer considerar as suas horas como extensão ou como horas, como é que é? Horas de atividade. ACC? ACC, isso. Horas de atividades programadas, horas programadas, né? Não sei como é que chama. Horas de atividades. Então, está escrito aqui no coisa, Simone. Olha lá, classificação das horas, né? Você quer considerar como a ACC ou quer considerar como extensão. Então, quem não preencheu ainda, coloca aí do jeito que você quer, tá bom? Pode falar, Pode colocar um em cada, né? Isso, pode Perfeito. Colocar o Labtrad para ser um e o Get para ser outro, tanto faz, tá bom? Então, vou agradecer mais uma vez a participação de vocês e a gente se vê no semestre que vem de novo nas nossas reuniões do grupo de estudo. Ok, gente? Obrigada pela participação e até a próxima. Um beijo para vocês. Eva, 10. Gente, tchau, Tchau, tchau. Um beijo.